Na versão de entrada do Acer Nitro V com RTX 4060, ele vem com o i5 13420H como processador. É o mesmo processador da versão dele com a RTX 3050 e 4050, que é uma das versões mais vendidas e um dos melhores custo-benefício. Você tem o mesmo processador, a mesma tela, a mesma carcaça, é tudo igual. Qual que é o motivo da existência do Acer Nitro V com a RTX 4060? Para que serve isso aqui? Será que serve para você? Será que faz diferença para você? É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Fala aí, galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lipe, tá tudo certo com vocês? Comigo tá tudo bem demais. Sabe por que tá tudo bem demais? Porque vocês são top demais aqui no canal e você já deixa um like logo no começo do vídeo. E para você que não conhece aqui o canal, nós falamos muito de notebooks e periféricos, então se você gostar do vídeo, eu vou te pedir depois um gostei. Não precisa nem deixar agora, pode deixar depois, não tem problema nenhum não. E não esquece de se inscrever no canal, tem muita gente que vê todos os vídeos aqui e não é inscrito ainda, então se inscreve aqui embaixo. Bom, eu tenho aqui dois notebooks muito legais, tá? Os dois são Acer Nitro V, um na versão com a RTX 4060 e outro na versão com a RTX 4050. Existe também a versão com a RTX 3050, eu tenho todas essas versões e já fiz vídeo de todas elas aqui pra você. Mas, se você for olhar hoje para comprar no Mercado Livre, por exemplo, que é sempre onde está mais barato, a versão com a RTX 4050 hoje está custando por volta dos R$5.000, vai. Às vezes tem promoção por 4.800, mas por volta dos R$5.000 a versão com a RTX 4050. Já a versão com a RTX 4060, de entrada também mais barato, já com Windows, 16 GB, etc., tá saindo por volta dos 5.799. Ó, já tem uma diferença aí. Às vezes as versões mais baratas com 4050 vêm com 8 GB de memória RAM. Já a versão com 4060 geralmente já vem com 16, então tem isso aí pra você colocar na balança, tá? O preço não é muito longe não, eles estão próximos. Geralmente a diferença é de 700 a R$1.000. Mas será que vale a pena você comprar? Por que inventaram a versão com a RTX 4060 se o processador é o mesmo? Será que limita nos jogos o processador? Será que dá para extrair de fato tudo dessa RTX 4060? Ó, já adianto que talvez não, mas acho que vai fazer uma diferença para você. Ó, se liga. Bom, primeira coisa que tem de diferença na versão com a RTX 4060 para 4050 ou para todas as outras é o teclado. Percebe só que o teclado ele é retroiluminado laranja. Eu vi algumas pessoas comprando agora as últimas versões que saíram da versão com RTX 4050 que também vieram com esse teclado laranja, tá? Mas o teclado em si é o mesmo teclado, ó. Lado a lado aqui, tem as teclas de função, tem o numeral, é tudo igual, só muda a iluminação, tá? Agora, o negócio que muda mesmo é aqui atrás, ó. A versão com a RTX 4060 ela é mais limpa aqui atrás, né? Limpa mais ou menos, né? Olha a quantidade de marca de dedo que tem aqui. Ah, Felipe, por que você não limpa o notebook? Porque, gente, ele fica com marca de dedo. Você vai comprar isso aqui, ele vai ficar desse jeito. Não adianta eu te mostrar isso aqui tudo limpo, que é mentira. A verdade é que ele fica assim, ó, cheio de marca de dedo, tá? A versão com a RTX 4060 é mais limpo, tem umas linhas aqui azuis e vermelhas só. Já a versão com a RTX 4050 e 3050, ele é mais chamativo. Tem essas linhas azuis com cinza, tem bem mais linhas aqui e tem o logo igualzinho aqui, ó. Nos dois o logo é igual. Gente, a única diferença estética dos dois é essa, tá? De construção é isso aqui, é só essa parte da tampa traseira. O resto, todas as versões do Acer Nitro V são iguaizinhas. Todas têm uma tela maravilhosa, IPS. No caso da versão com a RTX 4060, ela tem 165 Hz. Ó, mesma tela da versão com a RTX 4050, tá? IPS, tudo igualzinho. Deixa eu fechar isso aqui, ó. Tudo igual. Tem a mesma webcam, tudo igualzinho também, mesma qualidade, não muda nada. Tem as mesmas conexões, então todos os Acer Nitro V tem RJ45 de internet, entrada proprietária para o carregamento, saída HDMI, duas USB tipo A rápidas aqui, tá? Uma USB tipo C completa que carrega o notebook, transmite dados e transmite imagem. E na outra lateral, todos têm uma USB-A e uma entrada e saída de fone de ouvido e microfone. Todos também aceitam upgrade de memória RAM. Dá para você abrir ele ali, trocar a memória RAM. Dá até para trocar o SSD também, colocar o SSD ali maior se você quiser. Todos esses dá para fazer tudo isso e de forma muito fácil também. Tem vídeo aqui no canal já fazendo upgrade de memória RAM nos Acer Nitro V. É só você pesquisar caso você vá comprar um e queira fazer o upgrade. Eu vou deixar também uma recomendação de memória RAM que serve para eles aqui na descrição. Porque se você comprou a versão com 4050 com 8 GB de memória RAM, eu aconselho que você faça o upgrade e coloque mais uma memória RAM de 8 GB, porque 16 GB é o mínimo que você precisa ter para conseguir extrair a potência desses notebooks aqui, tá? 8 GB é muito pouco.
Se você comprou com 16 GB, aí não precisa fazer upgrade, a não ser que você queira para um uso muito específico mesmo, tá? Mas de maneira geral, 16 GB já dá para usar bem bacana. Bom, qual que é a principal diferença dos dois então? É a placa de vídeo, porque o processador é o mesmo i5 13420H nessas versões de entrada. Eu coloquei os dois aqui lado a lado com 16 GB de memória RAM, tá? Os dois estão com a mesma quantidade de memória RAM, só que a diferença fica só para a placa de vídeo. Um tem uma 4050 e outro tem uma 4060. Faz diferença na prática? Olha, faz, mas não é em todo caso. E agora eu vou te mostrar quais casos faz a diferença, porque dependendo do uso que você vai dar para o notebook, não vale a pena você pagar mais para ir na versão com 4060, mas dependendo do que você faz, vale muito. A versão com RTX 4060, diferente da versão com RTX 4050, ela tem 8 GB de memória RAM dentro da placa de vídeo. A gente chama isso de VRAM, que é a memória RAM da placa de vídeo. Essa VRAM é o que serve para acumular todos os gráficos e todas as informações do jogo que você está jogando ou do que você está trabalhando também, tá? Não só de jogo, mas às vezes do trabalho também. Você está fazendo alguma coisa lá que utiliza a placa de vídeo, essas informações ficam guardadas dentro da placa para ela acessar de forma rápida e poder processar ali e te mostrar na sua tela. Então ela precisa de uma memória para isso. Quanto mais essa memória, melhor. Ela consegue armazenar mais coisas, mais informações e te entregar essas informações mais rápido também. No caso da RTX 4060, nós temos 8 GB dentro da placa de vídeo. No caso da RTX 4050, nós temos 6 GB. E eu tô falando isso aqui logo de início porque essa é a maior diferença e talvez a diferença que realmente mais faça diferença prática na sua vida entre esses dois notebooks é a quantidade de memória RAM dentro da placa. Por que isso faz diferença? Se o jogo for muito pesado, tiver muita informação, muita textura, muito NPC andando, coisa pesada mesmo, tá? Ele vai utilizar muita memória da placa para armazenar essa informação. E no caso da RTX 4050, por ter só 6 GB, já chega no limite de alguns jogos. Por exemplo, Alan Wake 2 e Indiana Jones são dois jogos que mesmo jogando com tudo no baixo, chegam em 6 GB de VRAM. É o limite dessa placa, eles até passam desse limite. O que faz com que esses jogos às vezes travem e não abram direito na versão com 4050 e principalmente façam com que ele perca desempenho. Já na versão com RTX 4060, por ter mais memória na placa, a gente consegue armazenar mais textura. Então um jogo que você jogaria com tudo no baixo na versão com 4050, na versão com 4060 você consegue jogar com tudo no alto, por exemplo. No médio ou alto, você consegue elevar a quantidade de texturas. Não só em relação à qualidade gráfica, mas você consegue jogar jogos que talvez na versão 4050 não rode direito e principalmente você vai ganhar desempenho, porque a versão com 4050 vai estar lá sofrendo para carregar aquele jogo. Só que isso só faz diferença em jogos pesados, mas já já eu vou mostrar jogo pesado. Quando se trata de jogos mais leves, essa diferença não existe, porque se o jogo não utiliza toda a VRAM, aí o processador é o mesmo, só muda a placa. Mas a placa não faz diferença, Felipe? Faz uma diferença só, olha só. Olha, a diferença que dá é isso daqui, eu tô no painel de controle da NVIDIA na versão com 4060. Aqui a gente consegue ver a quantidade de núcleos que tem a placa. A RTX 4060 aqui nesse notebook tem 3077 núcleos CUDA, né? Toda a RTX 4060 de notebook vai ter essa mesma quantidade de núcleo. Só que ela é limitada a 2010 MHz de clock, tá vendo? O clock dela é 2010 MHz, eles limitam. Isso aqui, cada fabricante faz o seu. Tem fabricante que vai limitar mais, tem fabricante que vai limitar menos. Então essa placa é limitada a 2010 MHz de clock. O clock é a velocidade com qual a placa troca informações entre cada núcleo. Então ela tem 3072 núcleos e eles trocam essa informação a 2010 MHz, que seria a velocidade. Já na versão com RTX 4050, olha só a diferença. Eu vou abrir aqui o mesmo painel e a primeira coisa que você precisa notar é que ele tem menos núcleos, 2560 núcleos. Então a quantidade de núcleo é menor. Só que o clock, olha só que engraçado, por algum motivo a Acer botou um clock maior na versão com 4050, 2130 MHz, tá vendo? O que significa que na prática a versão com a RTX 4050 tem uma placa que é mais rápida, ela troca informação mais rápido entre os núcleos, mas ela tem menos núcleos e também menos VRAM. Se ela tivesse colocado a mesma velocidade da 4050 na 4060, e ela podia ter feito isso, a Acer podia ter feito isso, a diferença ia ser bem maior, tá? Mas vamos lá. O fato de que você tem mais núcleos na versão 4060 vai fazer diferença para trabalho e para alguns jogos. Mas como a velocidade é um pouco menor, isso acaba compensando. Mas em jogos que utilizam tanto processador e placa de vídeo, essa diferença é quase nenhuma.
olha só, eu testei no Horizon Zero Dawn, os dois notebooks, Full HD gráfico médio, versão com 4050, 100 FPS de média. Versão com 4060 e o i5, mesmo processador, pegou 99 FPS de média. Pois é, basicamente é o mesmo FPS, tá? Mas sim, pegou 1 FPS a menos na versão 4060, mas isso é só uma variação mínima. Se eu fizesse o teste de novo, os dois iam pegar 100 FPS. Então, percebe? A mesma quantidade de FPS. No caso do Horizon, não faz diferença ser 4060 ou 4050, porque ele não vai utilizar toda a quantidade de VRAM, por mais que a 4060 tenha mais núcleos, ela é um pouco mais lerda do que essa 4050, o processador é o mesmo, então zero diferença. Já Red Dead Redemption 2, por exemplo, tudo no Ultra também. Ele pegou 68 FPS na versão com 4060. Já na versão com 4050, 69 FPS. Novamente, basicamente o mesmo resultado. Não teve diferença. O processador ali limita, né? No caso do Red Dead Redemption 2, ele queria mais processador, ele precisa de um processador mais forte. Como o processador é o mesmo, não adianta você ter uma placa com mais núcleos. Dá no mesmo. Só que tem situações que isso não acontece, tá? Se você está pensando em comprar a versão com RTX 4060, o que você precisa saber é, primeiro, esse notebook vai durar mais tempo, porque você tem uma placa que tem mais núcleos e tem mais VRAM. Então, os jogos estão cada vez ficando mais pesados e menos otimizados. Como é o caso do último lançamento aí, Indiana Jones, é um jogo que utiliza mais do que 6 GB de VRAM. E aí a diferença é um pouco maior, olha só. E para demonstrar um pouco mais dessa diferença, onde faz muita diferença, eu abri aqui no Acer Nitro V com a RTX 4050, o Indiana Jones, um jogo bem pesado, né? Eu já mostrei para vocês as diferenças do fato de que a versão com 4060 tem mais VRAM. E ó, o Indiana Jones está utilizando 5.8 GB de VRAM, que é a memória RAM da placa. Só que essa placa só tem 6 GB, quer dizer, só sobrou 200 MB ali, menos de 200 MB, né? 130 MB para o sistema inteiro. Quer dizer, ele está no limite. E qual que é o problema dele estar no limite? E essa cena do jogo aqui é bem escura, inclusive é meio ruim de demonstrar. O problema dele estar no limite é que qualquer coisinha que pode vir a mais aqui no jogo pode fazer com que você tenha aqueles microtravamentos, pode fazer com que você perca desempenho e principalmente pode fazer com que o jogo feche também. Então, tudo isso aqui, olha, eu estou utilizando o gráfico tudo no mais baixo que tem, ó. Estou aqui em Full HD com preset baixo, ó. Tá tudo no baixo, tá vendo? O DLSS tá ligado, tá no modo inclusive automático, porque se eu mudar aqui pode ser que ele crache. Então assim, é um jogo bem pesado e já tá rodando no limite. Outra coisa, repara o FPS, tá bem, né? Tá rodando 64 FPS com tudo no mínimo. Vou vir aqui para uma cena um pouco mais de ação agora, aqui, tentar pegar esse rapaz aqui. Ó, 56, 55 FPS. Peguei aqui. Aí, rapaz, sai, sai. Meu Deus do céu. E depois a gente vai poder comparar. Pronto, peguei ele aqui. Com o outro Acer Nitro V, né? Com a RTX 4060. Então você viu que na cena de ação ficou por volta dos 52 FPS de média, 54, por aí. E a VRAM sempre travada ali, né? Quase 6 GB de VRAM. 78 graus a temperatura do... 77, 78 graus a temperatura do processador e 73 a temperatura da placa de vídeo. Então assim, tá a mesma coisa basicamente, placa de vídeo e processador. E vamos ver agora a diferença que dá para quando você vai para o Acer Nitro V com 4060. Lembrando que o processador é o mesmo, né? Vamos ver se faz ou não diferença. Olha, tô aqui agora com o Acer Nitro V com a RTX 4060 no mesmo ponto do jogo, exatamente no mesmo ponto. E duas coisas que eu quero falar para vocês. A primeira coisa é o seguinte, deixa eu deixar aqui no mudo, para não fazer barulho. Pronto. É a quantidade de VRAM. Então vê só, ele está utilizando 6.69 GB de VRAM, que é realmente quanto ele quer utilizar nesse momento do jogo. Eu estou com um gráfico baixo e está exatamente do mesmo jeito que estava no outro, tá? Tá exatamente a mesma configuração gráfica. Só que a versão com 4060 tem 8 GB de VRAM, então ainda está sobrando 2 GB. Então tem uma margem grande para ele trabalhar sem precisar travar. E apesar do processador ser o mesmo e a quantidade de memória RAM também ser a mesma, olha só a diferença de FPS parado no mesmo lugar. Já está 100 FPS, bem mais do que estava antes. Eu vou fazer agora o mesmo caminho que eu tinha feito antes, ó, 100 FPS. Vou pegar um pedaço de pão aqui para poder bater no rapaz. Ó, vou bater aqui nele, ó, 80 FPS. Eita, que deu uma travadinha ali, hein? Deu uma travadinha. Ó, 87, 81, 84. Então, nesses momentos que estaria 50 FPS na versão com 4050, aqui tá 80 FPS. É uma diferença grande de desempenho. Sem contar que o fato de estar sobrando VRAM significa que eu posso subir a qualidade gráfica tranquilamente e ele ainda vai ficar jogável. Então, eu posso vir aqui, ó, em vídeo e posso subir a qualidade gráfica. É que ele não vai aplicar tudo se eu não reiniciar o game. Mas ó, só de ter aplicado algumas das coisas ele já subiu de 6 para 6.8 GB.
Eu vou colocar no alto. Olha isso aqui. Com gráfico alto, ele utiliza quase 8 GB de VRAM, tá vendo? Ele fica no limite aqui, ó, ele tá utilizando toda a VRAM possível. E o jogo vai para 60 FPS. Mas isso significa que eu consigo jogar com a mesma quantidade de FPS da versão com 4050, eu consigo jogar com 2 níveis de gráfico acima na versão com 4060, lá com gráfico baixo, aqui com gráfico alto. Então, é isso que eu tô falando pra você. Você vai ter essa diferença de desempenho, principalmente em jogos dos quais você consegue extrair tudo isso, jogos mais pesados de fato, né? Tanto por conta da quantidade de VRAM, como, claro, também, como a gente já mostrou, né? Pelo fato de que a própria placa tem um clock maior, tem mais quantidade de núcleos também. E você tem esse resultado, ó, 100 FPS. 80 quando está em momentos de muita ação, enquanto lá a gente tinha 50. Então, muito top isso. Ah, dá pra ver aqui no jogo também que às vezes ele tá chegando a utilizar 15 GB de memória RAM daí do computador. E aí às vezes pode dar até umas travadinhas por conta de memória RAM também, o que pode ser uma coisa boa você comprar um notebook como esse e colocar até mesmo mais memória RAM também. E ó, eu acabei de fechar o jogo e agora o notebook acalmou um pouco, ó, mas mesmo assim ele ainda faz um pouco de barulho, olha só. Tá dando pra ouvir? É um notebook meio barulhento. Agora de pouco que o jogo estava aberto, ele estava fazendo um baita de um barulhão, ó. Se eu abrir aqui o aplicativo NitroSense, clicando aqui no botão Nitro, olha, até subir um pouco aqui, eu consigo até aumentar um pouco a velocidade aqui da ventoinha, fazer algumas coisas aqui no aplicativo, até overclock aqui de algumas coisas, né? Dependendo do que você quer fazer, dá para fazer aqui. E aqui na ventoinha eu posso colocar ela no máximo, ó. E no máximo, meus amigos, o negócio faz barulho, hein? Ó. Mas não é sempre que fica no máximo. Na verdade, quase nunca fica no máximo, tá? Mas de vez em quando ele faz uns barulhinhos mais altos mesmo. Olha, quando quer faz, viu? Uma outra diferença também é na hora de trabalhar. Se você vai querer trabalhar aqui com edição de vídeo, com fotografia ou até mesmo com engenharia, arquitetura, a versão com 4060 é uma placa que, como eu já mostrei, tem mais núcleos. Por mais que seja pouca quantidade a mais, tem mais núcleos, então ela consegue armazenar mais informação e processar também mais informação do que a 4050. Como resultado, se eu abro aqui um teste no Premiere de um vídeo em 4K cheio de efeito, a versão com a RTX 4060 consegue renderizar esse vídeo de 3 minutos em 1 minuto e 21 segundos. Já a versão com 4050 faz o render desse vídeo em 1 minuto e 37 segundos. Você tem uma diferença ali, né? É uma diferença de 16 segundos. Mas lembrando, o vídeo que eu renderizei tem 3 minutos e deu essa diferença de 16 segundos. Se esse vídeo tivesse 1 hora, a diferença ia ser maior. Então, quanto mais pesada a tarefa que você faz, mais diferença vai dar para a versão com a RTX 4060. De modo geral, é isso. Tem diferença? Tem. Para jogos bem pesados ou para trabalho. Para trabalho também bem pesado. Trabalho básico, intermediário, que você não vai estar extraindo 100% da placa de vídeo, 100% do notebook, ou jogos que você não está extraindo 100% da placa, não faz diferença. De fato, o desempenho vai ser idêntico. Então, vale muito a pena sim na versão com a RTX 4060 se você quer um notebook que vai durar mais tempo, que vai aguentar rodar jogos de última geração com gráfico mais alto, que vai estar preparado também para o GTA 6 e que vai conseguir trabalhar extraindo 100% dele sem passar raiva. Já a versão com a RTX 4050 é realmente o melhor custo-benefício para você que quer jogar basicamente tudo hoje em dia, não se importa com o gráfico estar no alto, ele vai rodar tudo com gráfico baixo ou médio, vai dar para trabalhar também, mas você não vai também extrair 100% dele, senão em algum momento pode ser que crashe um jogo, como é o caso do Indiana Jones que vocês viram aí. É isso aí, independente dos dois, os dois são excelentes, o link dos dois tá aqui na descrição, entra para conferir e, bom, comenta aqui embaixo qual dos dois que você escolheria. E se você tem um dos dois, comenta aqui a sua opinião. Espero que eu tenha ajudado você com essa dúvida, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto galera, valeu e falou!